principais do trabalho, né? Depois da apresentação, aí vai ser deferida ou disponibilizada primeiro a avaliação e os comentários, ponderações do Dr. Jorge Amaral e depois do Dr. Guilherme Baldan. E então nós nos reuniremos numa outra sala, né, para fazer uma avaliação. A escola já fez critério de avaliação diferente, né, que aprova com ressalvas ou sem ressalvas. Né, se for aprovado com ressalvas, aí para fazer algum tipo de alteração que seja substancial, a gente pode também aprovar sem ressalvas e dar prazo para fazer só correções que sejam de ajustes mesmo no trabalho, sem modificação substancial. E o critério que a escola adotou já foi só a prova ou aprova com ressalva ou não aprova, mas agora a gente tem que também atribuir notas, né, a parte mais difícil, né, para nós, inclusive. De qualquer forma, a apresentação será gravada e já até solicitamos a sua autorização para que isso seja feita, né, formalmente, e após a sua apresentação, né, se houver deferimento de algum prazo para você fazer uns ajustes, nós vamos tratar e depois te consultar sobre um prazo que é até de 30 dias. Então, Jorge, Guilherme, tudo tranquilo para... Tudo certo. Então, tá gravando já? Quem que tá com a gente? É Rodolfo, É o Carlos. Ah, o Carlos, tá. Carlos. Isso, tá gravando sim, professor. Então tá, então vamos lá, Marcos. A apresentação é sua. Ok, muito obrigado, doutor Denis. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Em especial ao mestre especialista Edenis Sebastião Albuquerque da Rosa, meu orientador, ao mestre Jorge Luiz de Moura Gugel do Amaral, ao doutor Guilherme Ribeiro Baldan. Eu sou o Marcos Santiago de Oliveira, aluno da Emeron. Irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso como requisito parcial de obtenção de grau de especialista de nível de pós-graduação, lato sensu, em Direito para a carreira da magistratura. O título do meu TCC é A Judicialização da Saúde e o Caos da Pandemia da Covid-2019. Um conceito bem simples sobre judicialização da saúde é o meio legal pelo qual a pessoa, destaco o termo pessoa, para assegurar o seu direito constitucional à saúde. Por que eu destaquei o termo pessoa? Porque o conceito que a Constituição traz sobre quem é detentor deste direito é muito amplo, não apenas aos nacionais, como também aos estrangeiros que residem ou não no país. Desta forma, podemos ampliar este rol de pessoas que serão abarcadas pelo direito à saúde. Contextualizando o assunto, saúde é um direito social e uma garantia fundamental, está intimamente ligada ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, não haveria a necessidade da pessoa ingressar com uma ação judicial para ter este direito efetivamente garantido ao usufruí-lo. Seria uma coisa meio que natural, mas em alguns casos não é bem assim. O problema da pesquisa foi justamente nesse sentido. Girou em torno do conflito entre o direito, que é garantia constitucional à saúde, de um lado, e a judicialização. É um pouco conflituoso, porque se eu já tenho um direito nato, por que eu vou ingressar com uma ação para garantir este direito? Além disso, estarei dando um breve histórico sobre a pandemia da Covid de 2019. O objetivo geral da pesquisa foi expor alguns pontos conflitantes entre a norma constitucional e as alegações do Estado, porque, como já mencionado, em alguns casos, apesar de que está na Constituição,
o Estado vem e fala, não vou dar o direito. E retratar também de uma forma bem geral o caos que foi a pandemia da Covid de 2019. Algumas justificativas para este tema foram direito à saúde como norma constitucional, porque está tanto no artigo 6º da Constituição, como nos artigos relativos à Seguridade Social, que vai do 196 ao 200, salvo o melhor engano. Este direito é uma cláusula pétrea. Assim, sua aplicação é imediata para efetivar o direito. Como mencionei anteriormente, não haveria necessidade de ingresso de ação para ter o direito garantido. Devemos também observar dois princípios que, de acordo com a minha pesquisa, são princípios basilares do direito à saúde, que é a universalidade, é um direito para todos, e igualitário, quer dizer que não vai verificar se a pessoa é rica ou pobre. Como dito anteriormente, o direito à saúde está umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa humana. Falarei também um pouquinho sobre a pandemia da Covid e algumas políticas públicas adotadas pelo governo federal e estadual. Com relação aos aspectos históricos, temos que o direito à saúde são direitos fundamentais de primeira e segunda geração, como a doutrina antigamente falava. Hoje em dia, a doutrina mais moderna traz o termo dimensão, com a ideia de que uma dimensão de direito, ela não vai ser posta de lado para uma atual, e sim aquele direito, exemplo, de primeira geração, ser ampliado e cada vez mais. Os princípios fundamentais que estão na Constituição da República são soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, o valor do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Um direito fundamental, além de que está também muito ligado ao direito à saúde, é o direito à vida, que também é uma garantia. Ele é, ao mesmo tempo, direito e garantia. Como dito anteriormente, o direito à saúde está no rol dos direitos sociais, como a educação, a alimentação, o trabalho, o esporte. Para legalizar ou normalizar a questão da saúde no Brasil, foi editada a Lei nº 8.080, de 1990. Ela é a lei orgânica do Sistema Único de Saúde, popularmente conhecido como SUS. E essa lei traz em seu artigo 5º os objetivos, como formulação de políticas públicas, dentre outras. Os princípios basilares desta lei orgânica da saúde estão no artigo 7º, e como mais ou menos assim, um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, trouxe também os princípios da universalidade e da igualdade. As atribuições, tanto do Estado, tanto do governo federal como do estadual e municipal, estão entre o artigo 15 ao 19. Um exemplo que eu trouxe é a questão da administração de recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde. Como dito anteriormente, a judicialização é o último recurso pelo qual a pessoa se vale para ter seu direito à saúde constitucionalmente garantido. Ou seja, para eu ter efetivado o meu direito à saúde, eu devo ingressar. Em alguns casos, não é 100%, mas em alguns casos bem específicos, eu tenho que ingressar com uma ação judicial para garantir o meu direito à saúde. Alguns argumentos que o Estado se vale para negar este direito são violação ao princípio da separação dos poderes, que está no artigo 2º da Constituição. Contra-argumentando essa teoria, a gente tem que o judiciário ele só vai atuar quando o executivo for omisso. Outro argumento bem utilizado pelo Estado é: o Estado não tem dinheiro. No entanto, a própria Constituição, em seu artigo 198, parágrafo 2º, inciso 1, ele fala que o que foi arrecadado de receitas será destinado 15% daquele montante para a saúde. Outro argumento bem utilizado pelo Estado é:
o Estado deve oferecer apenas o básico, o mínimo existencial. No entanto, este argumento cai por terra porque este princípio já está implicitamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, não tem como o Estado falar que ele deve fazer apenas o mínimo, já que ele deve fazer o mínimo. Com relação à pandemia da Covid-2019, alguns pontos eu irei dar uma simples pincelada aqui. O Marco Zero aconteceu em Wuhan, uma província chinesa de Hubei. Esse vírus é um vírus envelopado de RNA. Curiosidade sobre o vírus da coronavírus. É um vírus de RNA, ele é bem fácil de se replicar e sofrer mutações por conta de ser um vírus de RNA. Tanto é que, a nível de curiosidade, ele é 3 vezes maior que o próprio vírus do HIV. Tem mais ou menos 30 mil pares de genes. Com relação às políticas públicas que a gente vivenciou, né, durante o boom do período pandêmico, eu destaquei a questão da estado de calamidade. Assim, foram instaladas barreiras sanitárias, tanto nas entradas e saídas de estados, né, fronteiras de estado, quanto em aeroportos. Foi decretado também o isolamento social. Disso tudo, acarretou várias consequências sociais, como, por exemplo, que eu destaquei, divórcios, o número de divórcios aumentaram exponencialmente. Violência doméstica, da mesma proporção. As pessoas ficaram mais ansiosas e mais depressivas. A metodologia que eu apliquei ao presente trabalho foi uma pesquisa qualitativa de dados por meio de consultas bibliográficas. Indo para as considerações finais. A saúde, como anteriormente mencionado, é ao mesmo tempo um direito e uma garantia fundamental. Tanto é que foi elevado ao status de cláusula pétrea. E estes direitos, né, tanto a nível nacional como internacional, foi decorrente dos direitos de primeira e segunda dimensão. Os princípios que, ao meu ver, são básicos do direito à saúde são universal e igualitário. A Lei 8.080 traz outros princípios. No entanto, essa questão da universalidade é que todo mundo irá se beneficiar do SUS. Igualitário. Não deve haver a separação de que a pessoa é rica, então ela não vai precisar do SUS. Como eu vi bastante notícias a respeito disso, quando começaram quando começaram a imunizar a população. Várias pessoas ricas, normalmente atores e atrizes, que estavam sendo imunizados, muita gente da população leiga, creio eu, ficavam questionando porque, eles são ricos, eles podem comprar vacina. No entanto, esse princípio da igualdade, ele serve justamente para isso, para não ter uma separação entre classes ricas e pobres. O SUS está aí para todos, tanto para atender uma pessoa que esteja em situação de rua, como, por exemplo, atender o Neymar. Esse sistema universal, porque o SUS não atende apenas o nacional, atenderá também os estrangeiros que estiverem ou não de passagem no país, que se tem ou não residência fixa no Brasil. Os resultados da pesquisa, ao meu ver, correspondeu sim aos pressupostos iniciais. Eu utilizei várias referências bibliográficas, dentre as mais importantes que eu destaquei foram a própria Constituição, os livros de Pedro Lenza, Denise dos Santos e Mariana Figueiredo. Assim, termino minha apresentação, agradeço a todos, me ponho à disposição para perguntas e
alguns pontos que eu tenha falhado aí. Muito obrigado a todos. Certo. Marcos, eu tenho alguns apontamentos também, mas eu tenho os colegas e professores mais gabaritados nessa área de pesquisa, de dissertação, de teses. Então, o Jorge, que é doutor já também, então é doutor Jorge, e o Guilherme. Ainda não defendi. Não defendeu? Ah, eu já estou considerando você como doutor, já, então, Sim, mas sim. as suas considerações e ponderações, Jorge. Boa tarde a todos, professor Edenir, professor Guilherme, Marcos. O tema do trabalho realmente é muito, muito atual, né? Essa, essa situação vivida da pandemia e permeada pela questão da judicialização. Sendo bem objetivo aqui em relação ao trabalho, os meus questionamentos são os seguintes. Primeiramente, a questão da a metodologia no trabalho aparece no capítulo 2, assim como final das discussões, quer dizer, após as discussões e resultados. E aí segue as considerações finais. Então, assim, eu achei aqui que essa metodologia ela deve figurar, obviamente, no resumo, né, a questão metodológica, mas no contexto inicial. Aqui aparecer no final, assim, tão superficial, acho que ela está deslocada. E Compreendo. outra coisa que eu queria entender melhor foi justamente essa última parte da apresentação, que fala que o resultado da pesquisa teria atendido os pressupostos. Então, eu queria que o Marcos falasse quais foram esses resultados obtidos que atenderam os pressupostos. Só um segundo. Justamente essa questão, doutor, de que o Estado ele aponta alguns argumentos e para a pessoa poder ter esse direito garantido, deverá apontar esses contra-argumentos. Como esses exemplos que eu acabei citando, sobre a violação do princípio da dignidade, desculpa, violação ao princípio da separação dos poderes, a ausência de recursos, o mínimo existencial, todos esses argumentos, eles caem por terra. Como essa pesquisa obviamente, foi falado, bibliográfica, foram destacados aqui esses três argumentos, né, foram trazidos na pesquisa, esses três argumentos, como imagina-se os principais argumentos utilizados pelo Estado, depois como subitens do tópico da judicialização. Então, eu perguntaria da onde que foram colhidas essas informações, esses dados bibliográficos, para destacar esses três argumentos como aqueles mais usuais do Estado, já que é um trabalho científico, né? A gente tem que... Da onde que vieram esses dados? Só um segundo, doutor. Além de assim, quando eu estava estagiando eu estagiei um período na Defensoria Pública, então eu tive acesso a algumas ações que o usuário, né, ia na Defensoria Pública para ingressar com ação, para diversas coisas, até mesmo para requerer do Estado fraldas geriátricas, entendeu? Além disso, deixa eu ver se é isso daqui. Não.
E também aqui, doutor, não dá de ver o livro. Também do livro Direito à Saúde, Ativismo Judicial, Políticas Públicas e Reserva do Possível. Aqui. Bem, eu acredito que, como isso aqui seria basicamente o resultado da pesquisa, deveria estar embasado nesses processos em que você teve a experiência pessoal junto à defensoria, fazer um recorte desses processos, né, por amostragem, já que é uma pesquisa qualitativa, obviamente, não é quantitativa, para a gente ter uma base factual. Na pesquisa, demonstrando que, de alguma forma, esses seriam os principais argumentos, que também, além disso, na minha opinião, deveriam ser melhor desenvolvidos e discutidos do ponto de vista jurídico, cada um deles como a parte mais substancial da pesquisa, né? Porque a pesquisa é justamente eu tenho direito à saúde e esse direito há uma omissão, há uma negativa. Por que há essa negativa? Pelos argumentos usados pelo Estado. Então, esses argumentos têm alguma pertinência, fática ou jurídica? Desculpa interromper, eu acrescentaria a pergunta, houve a negativa? Né? Exatamente. Então, justamente, assim como na questão da saúde, né, nós temos, hoje em dia, os núcleo que presta, o núcleo de saúde que presta assessoria técnica aos magistrados para poder auxiliar na tomada de decisão, quer dizer, porque não pode ser uma decisão baseada em simples argumentos, tem que ser baseado em evidências, no caso, científicas, da literatura científica, e evidências fáticas, né, também, de pesquisas. Então, eu acho seria relevantíssimo, no caso, acrescentar, desenvolver melhor, aprofundar melhor e trazer as evidências para a colocação desses principais argumentos do Estado. E se algum porque assim, dizer que isso não vale porque a Constituição fala que tem que ter. Tá, ok. Então, de que forma a Constituição vai conversar com as outras leis, com as outras áreas, com a política, com a economia, com os fatos tratados nos processos judiciais, para fazer valer o direito à saúde. E outra observação, mais uma observação que eu quero fazer, é que justamente no tópico 1.7, que é a judicialização da saúde, fala assim, a população que, passadas décadas, a população menos abastada continua recorrendo ao judiciário, requerendo o mínimo de uma vida digna, após serem acometidos por doenças ou outros pedidos, exames, consultas e tal. E uma das críticas que se faz nessa questão da judicialização também justamente um questionamento até que ponto são efetivamente são os mais pobres dentro, né, da população que têm acesso à própria judicialização, porque a própria judicialização já pressupõe um certo esclarecimento de direitos, de exercício de direitos. Então, você procurar a defensoria, procurar um advogado para judicializar a saúde, então, há uma crítica que, de alguma forma, ela estaria contemplando parcelas intermediárias da população, ou seja, nem tão pobres, nem tão ricas, mas que, de alguma forma, necessitem dessa assistência. Então, assim, eu acho que, por conta disso, mereceria uma discussão específica, um desenvolvimento maior, esse tópico aqui
sobre a judicialização em si da saúde e no âmbito da pandemia. Até porque nós tivemos algo que a ciência não consegue explicar direito. Quem menos recebeu vacina na pandemia foi o continente africano. Imaginava-se que, com isso, a tendência seria que explodissem os casos de contaminação. Isso não aconteceu, né? Vários países desenvolvidos não fecharam suas economias, né? Mantiveram simplesmente, como o Japão, por exemplo, a própria conscientização da população, que já é um país realmente com muita cultura, com muita educação, e a economia continuou e as pessoas redobraram os cuidados, mas sem parar com seus afazeres. Então, assim, são vários aspectos que a questão de... Não, mas no Brasil, a judicialização, nós temos realmente um nível de judicialização, não só na saúde, mas em todas as áreas, sem precedentes, em nenhum lugar do mundo, não tem comparação. Então, eu acho que isso, contextualizando o Brasil em relação ao próprio fenômeno da judicialização, e fazendo um desenvolvimento melhor, deixaria o trabalho mais rico. Essas são as observações que eu tinha a fazer. Ok, muito obrigado, doutor. Doutor Baldan? Bom, eu concordo com o Amaral. Eu acho que aqui, quando a gente vê o resumo do seu trabalho, aí você fala aqui, ó, dessa maneira tivemos como questionamento: por que em alguns casos o Estado se nega a cumprir o que está determinado na Constituição Federal? Aí você fala: objetivamos analisar os argumentos, entre aspas, do Estado para eximir-se dessa obrigação. Realizamos uma análise qualitativa de dados a partir de pesquisas bibliográficas. Aí, aqui não tem isso no seu trabalho, eu achei, né, que eu acho que é o que o doutor Amaral estava falando, né? Que casos que o Estado se nega? Quais dados você analisou para chegar à conclusão que ele se negou a cumprir? Quais foram os argumentos usados para não cumprir? Né? Então, assim, essa análise que está aqui no resumo e que é super interessante. Assim, quando eu li isso aqui, eu fiquei super empolgado com o seu trabalho. Mas aí eu não achei isso lá. Assim, posso estar errado, tá? Então, assim, se tiver lá, você pode me corrigir sem problema. Mas, assim, eu imaginei que ia ter um gráfico em que você ia falar assim: olha, quando se trata dessa doença específica aqui, o Estado, ele rotineiramente nega e o argumento que ele usa para negar é esse. Então, vamos dar um exemplo aí, sei lá. Aí o Edenir é melhor que eu para isso, mas digamos assim, ele se nega porque teria uma regulação para fazer, então, assim, a pessoa não respeitou a regulação, digamos assim. Então, isso não foi tratado. Você faz se você pegar o seu sumário, você faz aqui, tratando dos princípios, da dignidade, direito das garantias e tal. Eu acho até que você foi bem sucinto quando você trata de todos esses assuntos, e aí você vai para o caso da pandemia de Covid, da página 30 até a 42, praticamente. E nessas páginas eu fiquei esperando, falei, mas assim, o que será que aconteceu que, sei lá, o Estado se negou a fazer alguma coisa na pandemia? Então, assim, o que a gente viu foi, eventualmente, alguém discordando com a vacina, alguma coisa assim, mas eu não sei se existem ações judiciais, eu esperei que o seu trabalho trouxesse isso, no sentido de questionar: olha, eu quero tratamento e eu não tive. E aí o Estado, e qual o argumento que o Estado usou para não dar o tratamento? Seria essa universalização? Seria esse mínimo existencial? Então, talvez você pegar o último capítulo e dar uma fechada. E o último capítulo seu, ele ficou quase como um histórico da pandemia, sem muita referência.
Então, por exemplo, como é que você sabe que começou lá na China? O primeiro caso do Brasil. Então, assim, embora você faça algumas menções de citações ali, elas não estão coadunando com a escrita. Então, digamos assim, e aí eu acho que é detalhe, tá? Tanto acho que o que o doutor Amaral falou e é só para melhorar o seu trabalho. Então, assim, e aí é aquela coisa do tipo assim, o primeiro caso do Brasil foi esse, mas não tem uma citação, uma referência lá naquele lugar. Eu sei que você tem uma referência que pode estar referenciando várias coisas, mas aí você tem que referenciar todos os parágrafos que você está trazendo ali, porque aquilo é importante para o leitor buscar essa informação, já que é um trabalho científico. Então, na minha opinião, eu não tenho questionamento para você, a sua escrita é muito clara, assim, é bem tranquila mesmo, assim, no sentido de você entende bem o que você está querendo, mas eu acho que faltou você fazer esse fechamento daquilo que você trouxe a expectativa para mim. Então, tipo assim, eu imaginei que ia ter isso, tipo assim, não, no geral o Estado não faz isso, e ele não faz isso com esse argumento. E aí, assim, porque você fala no trabalho que você não reconhece um poder se intrometendo no outro, porque o Poder Judiciário esperou que o Estado fizesse alguma coisa. Aí vem a pandemia. Aí lá na pandemia você fala das consequências da pandemia, dessa questão da psicológica, da questão, todo um histórico bem, bem legal da pandemia, mas aí, assim, ali não era para ter essa questão que o doutor Amaral falou, fechando, tipo assim, quais os argumentos aqui que fizeram com que isso não acontecesse? E assim, isso aconteceu, essa negativa? Essa é uma pergunta que eu também me faço, né? Que o seu trabalho deu a entender que sim, que tipo assim, em algum momento ou em alguns casos o Estado se negou a fornecer o remédio, ou fornecer o transporte, ou fornecer o tratamento, o que quer que seja, mas isso não está no trabalho. Então eu acho que aqui você precisa dar essa incrementada ali, principalmente nessa parte. E aí eu estou só reforçando aquilo que a doutora Amaral já falou. Ok, muito e é isso, e assim, de qualquer forma, Marcos, parabéns pelo seu trabalho, um tema absolutamente... Eu que agradeço. O seu trabalho, assim, quando eu peguei o tema, eu falei, putz, que legal, assim, né, tipo, fiquei muito empolgado em ver, porque eu achei bem interessante a ideia que você teve e o que você ia abordar, mas eu acho que faltou você fazer esse fechamento. Tá? Assim, eu acho que aí dá para você fazer esse ajuste para ficar bom. E uma coisa que eu acho que você tem que tomar cuidado, lá no seu, voltando aqui, deixa eu achar aqui, ó, no seu resumo, você fala o seguinte, ó, tratar-se-á também a respeito da pandemia da Covid-19, mal súbito que acometeu a humanidade. Então, quando você usa esse termo mal súbito, eu fui até procurar, tá? Eu falei assim, será que mal súbito pode ser, não é um termo específico que acontece quando alguém tem um ataque lá, jogando futebol, alguém que cai em casa e teve alguma coisa? Então, assim, você tem que tomar cuidado com essas palavras, porque eu acho que, assim, não fica adequado você chamar uma pandemia que matou tanta gente como um mal súbito, tá? Então, também adequar aí, talvez, essas palavras que estão ali meio perdidas no seu trabalho. Mas, no mais, parabéns, o tema é absolutamente empolgante e interessante. Parabéns. Ok, muito obrigado. Também. Doutor Denis, antes do senhor falar, eu posso comentar um pouco? Sim, a fala deles é propositiva, né, orientadoras e, Sim. vamos dizer assim, colaborativa, principalmente. Ok. Confesso que realmente não acompanhei o desenrolar de alguns processos que eu consegui verificar lá na Defensoria Pública quando eu estagiava. No entanto, a Defensoria Pública ingressava com uma petição inicial, aí o Estado petição inicial, contestação. Na contestação, eu tinha curiosidade, na verdade, né, bastante curiosidade, em dar uma lida em alguns processos, e a gente começou a ver que em vários casos, não tem uma porcentagem em si, mas em vários casos era a mesma petição, era como se fosse uma negativa em bloco. E eu via lá na contestação do Estado, justamente esses argumentos que eu trouxe, violação do princípio da separação dos poderes, ausência de recurso, mínimo existencial. Então eu comecei a ver isso repetidas vezes. Aí foi que eu tive essa visão. Com relação a eu ter posto
no resumo a questão do mal súbito, é que, ao meu ver, a pandemia foi uma coisa assim, de uma hora para outra, realmente sim um mal súbito que quando a gente, exemplo bem grosseiro, né, a gente dormiu bom e acordou, tava uma pandemia, um negócio muito assustador, então foi uma coisa assim, muito rápida, claro que não menosprezando o termo, mas o que me veio à mente foi justamente isso, justamente essa comparação que o senhor deu, doutor Baldan, de um jogador de futebol, tá no campo de futebol jogando, e de uma hora para outra, literalmente cai morto. Então, eu posso até ter sido infeliz de fazer essa comparação, mas foi o que me veio à mente no momento, na ocasião. Muito obrigado. Doutor Ednei? Você utilizar o termo mal súbito e fazer a comparação não tem problema, só que aí precisa explicar mais. Ok, muito obrigado. Entendeu? Certo. Geralmente, os orientadores, estamos nos reservando a fazer comentários ao final, mas eu estou na presença de 2 colegas, amigos, que estão tentando contribuir para que o seu trabalho ganhe maior consistência técnica, né? E como nós tivemos aqui uma situação muito singular de que foi definido um prazo fatal para que esses trabalhos fossem apresentados, né, até amanhã, nas últimas semanas, né, nós estamos recebendo muitos trabalhos que estamos com a compreensão de que esses trabalhos eles poderiam ser melhor conduzidos, inclusive aí uma situação também que eu estou com você nessas observações que o Jorge e o Guilherme estão fazendo, elas também passam por eu conversar sobre isso com você, e também alguns apontamentos que eu também vejo que precisaremos trabalhar um pouco, melhorar. No primeiro ponto é de que a sua proposta, o seu resumo, pela amplitude que você se propor, né, a num trabalho entender que seja possível, aqui você diz, porque em alguns casos o Estado se nega a cumprir, né, e objetivando analisar os argumentos do Estado. Aqui seria interessante, de Rondônia, nas suas petições, que aí você faria um recorte um pouco mais específico nisso aqui, todos os recortes que pudesse ser feito a partir do trabalho, para dizer que você está abordando um local muito reduzido de pesquisa, né, para o seu trabalho, ele é interessante. Né, algumas observações, algumas sugestões que a gente ainda trabalharia, e vamos trabalhar, e já fica aqui, então, como um item para que nós possamos rever, né, como você mencionou aqui, porque em alguns casos o Estado se nega a cumprir o que está determinado na Constituição, como disse o Jorge, como disse o Guilherme, né, seria, se você colocou como recorte alguns casos, né, você trouxe para você um compromisso de falar que alguns casos eram isso, é isso que o Guilherme e o Jorge estão dizendo, né, se você falou alguns casos, então, né, você poderia reconduzir o termo no seguinte sentido, porque em alguns casos judicializados, né, conhecidos a partir de dados da Defensoria Pública, que foi seu lugar de conhecer disso, né, da Defensoria Pública, né, o Estado, a partir da sua contestação, relacionou esses itens como fundamento para negativa de pedidos, né, e você poderia enriquecer mais dizendo que tipo de demandas era mais comum, ou pelo menos, né, definir que o que você está dizendo não é em relação ao tipo de objeto que estava sendo pedido, mas ao tipo de defesa que se faz, e é o que você tentou fazer, né? Só que mesmo se tratando de defesa que é utilizada pelo Estado de uma forma genérica, seja para qualquer tipo de prestação que se estiver pedindo,
né? O que eles disseram é, se você tiver isso num compilado, né, de um livro desses que você mencionou como bibliografia, é interessante, você só faz remissão a isso. Se não, seria interessante, então, que fizesse, né, uma remissão, esclarecimento exatamente nesse ponto, né, porque existe uma linha de pesquisa que não é jurídica, mas é sociológica, que se chama pesquisa artesanal. E na pesquisa artesanal você pode usar conhecimentos, né, seus ou conhecimentos da sua vivência para isso, mas você tem que esclarecer que é uma pesquisa artesanal, né? Isso na sociologia utiliza, já que nós estamos em ciências humanas, você poderia, em princípio, né, utilizar isso, mas você falando que é da minha experiência na Defensoria Pública, né, utilizando ou invocando a pesquisa artesanal, né, o método artesanal, e pesquisador brasileiro, inclusive, que criou isso, né, então, não tem referência em pesquisa estrangeira, mas são sociólogos brasileiros que criaram isso. Eu acho bem válido, não repudio isso não, mas eu acho que é para você fundamentar como uma forma de acrescentar. O que que eu também pretendo que a gente trabalhe, né, que aqui você colocou, né, tal pesquisa é justificada pela indignação ao presenciar desde a primeira vez como estagiário da Defensoria Pública, então você até mencionou qual que era o seu local vamos dizer assim, de investigador de determinado fato social, né? De onde você estava falando como investigador, mas você tinha que complementar isso tecnicamente, né? Ou então dizer que estatisticamente, com gráfico ou sem gráfico, mas você teria que fazer uma referência de onde saiu isso aqui, né? Porque isso aqui está cobrado, né? E aqui tem fácil a omissão do Estado ao cidadão, a outro, se não procurar o judiciário. Isso, no direito, a gente fala que isso é fato público e notório, né? A gente pode usar numa sentença como fato público notório, mas na academia a gente tem que sempre fazer uma referência, né, de onde está saindo isso, ainda que seja fato público notório, né, a gente tem que falar isso, é uma recorrência das ações, né, as ações do judiciário, por exemplo, só no ano de 2000 foram tantas mil ações judicializadas na saúde, pronto, né, você já está dando no estado de Rondônia, né, no ano 2000 foram tantos, CNJ, no anuário de pesquisa definiu isso, né? O cenário nacional já definiu isso. Então, você pode fazer essas referências, né, que eles estão dizendo, já que é para registrar, né, que seu trabalho for olhado daqui a 50 anos ou 20 anos, pode ser que daqui seja um outro cenário. Né? Aí se você pesquisar lá atrás, você vai ver que tinha isso aqui. Né? Então, é isso que o Guilherme e o Jorge estão falando. Né? E, por exemplo, eu sei que esse cenário aqui vamos dizer, adequação técnica, de adequação metodológica, ela é bem ruinzinha, bem chato para quem tem um espírito mais liberal, né? Mas é isso que a gente tem que fazer para cumprir a ritualística do processo aqui. Né? O que eu consigo ver de mais interessante no seu trabalho, Marcos, e aí esse é o ponto que era o que eu menos achei que fosse ficar interessante, mas é o que eu mais achei que ficou interessante. Foi exatamente o seu relatório de pandemia. Eu acredito que o tema, quando você falou de pandemia, eu falei, a pessoa falar de resumo de pandemia, né, não é tão interessante ou tão instigante, como até o Guilherme mesmo disse que atraiu no tema, né, que é a judicialização da saúde. O caso da pandemia não me atraía tanto assim, né? Mas o caso da pandemia no seu trabalho foi o que eu mais valorizei. Muito obrigado. E por que eu valorizei? Porque você conseguiu fazer um relatório. Se você conseguir fazer as remissões que o Guilherme mencionou e que o Jorge mencionou, que os dois mencionaram a respeito de onde você tira algumas notícias, ela fica como um registro histórico muito rico, muito interessante, né? Porque esse registro histórico, poucas pessoas fizeram com esse cuidado que você fez. Você fez um apanhado muito local que eu achei interessante, né? Porque eu vi no seu trabalho um pouco do relato daquilo que eu vivenciei enquanto magistrado na vara de fazenda pública, né? Quando é que foi o primeiro caso no Brasil? Alguém chegou, né, de uma viagem internacional,
né? Uma semana, um pouco depois, alguém veio em Rondônia e foi para uma clínica, para uma policlínica, e a partir disso, né, alguns viajantes fizeram explodir no Brasil, alguns viajantes fizeram explodir em Rondônia, e você fala a respeito de omissão do Estado, e, na verdade, o seu trabalho ele exalta exatamente o contrário, ele exalta que o Estado de Rondônia, dias antes, né, da pandemia começar a explodir, o Estado tomou providência, o Estado fez algumas ações, o governo fez ações, o governo começou a trabalhar com o aeroporto, o governo começou a trabalhar com ônibus que chegava, né? Você colocou aqui que o Estado de Rondônia foi o que mais fez testes de Covid, então você fez vamos dizer assim, um relato histórico da atuação, especialmente no estado do SUS, né, no estado de Rondônia, no período da pandemia, que ele acaba se colocando um pouco em contraponto daquilo que você está dizendo, que é uma falha, né, do serviço, que a omissão, o SUS omitiu, a judicialização foi necessária, ao passo que, se a gente olhar aqui a ação do Estado no período da pandemia, a gente fala, nossa, não teve necessidade de judicialização, porque as políticas públicas do geral, elas foram adotadas com certa, vamos dizer assim, com certa eficiência, né? Então, esse ponto, então, ele me seduziu muito mais até do que a primeira parte, porque a primeira parte, muitos trabalhos já estão falando sobre judicialização da saúde, vem com esses dados que o Guilherme mencionou, com esses dados que o Jorge mencionou, só que essa outra parte aqui, a respeito de dados muito históricos, isso eu estou achando muito valioso, entendeu? E é por isso que, quando você falou da pandemia, né, então, o trabalho, se ele fosse centrado, sua proposta de pesquisa fosse assim, ó, nem seria a judicialização da saúde, né, mas seria, né, os efeitos da pandemia na saúde do estado de Rondônia, né, e você tivesse focado nesse ponto, você trabalhou muito bem nesse ponto, né, você trabalhou, poderia ser até utilizar, né, aquela primeira parte que você fez como o dever do Estado, né, de prestar saúde mediante políticas públicas, né, e não focar vamos dizer assim, no ponto, né, de que o que é mais relevante no trabalho é discutir por que o Estado alega a violação do princípio da separação, a ausência de recurso mínimo existencial, né, e o contra-argumento que você tem para isso, né, porque esse ponto aqui, para você realmente focar nesse ponto, o seu trabalho teria que ir para outra direção, que é a direção que o Jorge está dizendo, que é que o Guilherme estão dizendo, né, enquanto o seu trabalho está muito rico nessa outra parte aqui, entendeu? Então, aí Guilherme e Jorge, vocês que são tecnicamente mais competentes nessa área de metodologia, essas considerações, no que eu errei nesse comentário aqui. Eu acho que está perfeito, Danilo. Não tem nenhum comentário a acrescentar ao seu, não. Então, agora, Marcos, pelo protocolo, né, da apresentação do TCC, o Carlos vai abrir uma sala para nós vamos conversar na outra sala e depois a gente retoma e aí a gente faz uma avaliação, um encaminhamento final do trabalho, tá? Ok, muito obrigado. Vai aparecer na tela dos professores aqui um convite, e aí vocês vão clicar em participar, vão entrar na sala para avaliação. Carlos, posso fechar a apresentação? Professor Amaral, tem um convite na tela? Doutor Amaral?
Doutor Amaral. Acho que agora ele conseguiu ir. Não, ele saiu da sala. Putz. Ah, não, ele tá lá sim. Ah, ok. Uai, fiquei sozinho? E continuam gravando.
Doutora Deni, chegou rapidinho dessa vez. Voltamos. Marcos, nós deliberamos aqui que aqueles ajustes que já foram sugeridos, eles vão ter que fazer. A escola ela tem duas possibilidades, né, de avaliação do trabalho, aprovado com 10 ou 30 dias para fazer ajuste, ou reprovado, e também está exigindo notas. Inclusive, essa questão da nota, sou um pouco contrário a ela, mas nós estamos sujeitos a elas, e o consenso é de aprovar o seu trabalho com 30 dias para fazer o ajuste, e aí, se você estiver em Porto Velho, aí você me procura, que a gente trata dessa sugestão e dessa correção com alguns ajustes, no sentido que o Guilherme falou e o Jorge falou. E a nota atribuída é 8, que é pelo estágio do trabalho, né? E, como eu disse ontem para quem escreveu, aliás, nem foi ontem, foi anteontem, né, para um outro trabalho, né? O trabalho ele tem que merecer a pessoa que está escrevendo, né? E, tecnicamente, nós temos muita dificuldade em ajustar um trabalho, um TCC, a uma normatividade, e essa normatividade é um rigor técnico, científico, que o Jorge e o Guilherme, né, como doutores e nas vias de doutorado, que o Jorge também já está na ponta disso, é muito exigido. Isso serve também como aprendizado para que você, né, já se doutrine no sentido de atender no máximo possível essa exigência. Então, nesses 30 dias, nós vamos trabalhar nesse trabalho para que a gente melhore bastante para ele fazer jus a você. Eu sei que o atropelo de ter que apresentar numa certa pressão, né, pegou a maioria dos alunos, né, vamos dizer, com uma certa pressão. Eu sei que a escola trabalhou de todas as formas para que todos os alunos que tinham algum compromisso de apresentar TCC, eles apresentassem, né? Então, vocês também foram incentivados a apresentar o trabalho, e não a deixar de apresentar, e não a concluir o curso sem apresentação. Então, tem esse mérito que a gente tem que reconhecer a vocês, mas como aluno da escola e como com a estatura que você tem que você teve no período letivo, com o conhecimento que você tem, com a parte especialmente da pandemia que você fez nesse trabalho, eu me proponho, quero muito que você melhore bastante nesse ponto, porque eu quero, inclusive, eventualmente, até utilizar alguma coisa que você tenha feito, mas eu quero que você faça a remissão da onde que você tirou, tá? Se alguém quiser usar, que saiba da onde que você tirou, que não foi da sua cabeça. Isso é a parte técnica. Eu sei que você sabe de onde estava essa informação, você só precisa colocar essa no trabalho, tá certo? Esse é o único ponto. E, eventualmente, você dá um pouco de liberdade a seu poder de discorrer um pouco sobre algumas coisas que você citou, né? Você transcrever, e você foi mais objetivo na citação, é que você trabalhe um pouco mais do seu conhecimento em alguns itens, para que esse trabalho seja melhor ainda. Então, esse é o encaminhamento que nós estamos dando, tá certo? Certo. Muito obrigado aos doutores. Doutor Denis, só para confirmar, aprovado com 8, com ressalva, nota 8, mas com ressalva, para acrescentar alguns itens, e o prazo que eu tenho para acrescentar os itens são 30 dias. Isso. Na verdade, Okay. esse ressalva é com ajuste, né? Que a gente, sim, ajuste. Com ajuste, né? Então, nesse período, nós vamos ter que fazer o ajuste. Nós esperamos 30 dias que a escola defere normalmente, 10 ou 30. Se a gente precisar de mais um prazo, aí a gente faz um requerimento à escola, né? Que aí, se precisar para complementar, a gente pode eventualmente verificar se é possível uma dilação. Mas eu e você queremos que isso termine nesses 30 dias. Nossa. É para terminar hoje, mas ressalvas. Então, tá certo. É para melhorar, né? Então, Com certeza. Tá certo? Agradeço a todos, muito obrigado mesmo pela paciência aí. O doutor Guilherme está de férias, o doutor Jorge está de licença, tiveram
que está aqui presente para verificar a questão da banca, da monografia. Agradeço muito mesmo. Muito obrigado. Certo. E eu parabéns aí, parabéns, e eu agradeço, o trabalho é realmente muito instigante, tá, Marcos? Assim, é bem interessante, tema muito atual, como disse o doutor Amaral. Então, assim, a gente só quer mesmo contribuir para que ele fique ainda melhor, tá? Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Marcos. Realmente, o trabalho termina sendo um trabalho coletivo, né, com os nossos pitacos, as nossas orientações, para ficar o melhor possível, né? Mas, sim. Meus parabéns. Certo. Então, eu agradeço aí o Guilherme, agradeço o Jorge pela disponibilidade de mesmo com situação mais fora da ordem de alguém que está aqui na escola, de alguém que está à disposição do tribunal, colaborar aqui nesse trabalho. E faço aqui o registro da grande honra que eu tenho de ter vocês, Jorge e Guilherme, como amigos, né, para além de colega de profissão, né, para amigos em quem a gente se sente muito tranquilo em estar ao lado, né, por toda a carga de honestidade, de honra que traz. Então, muito obrigado, registro isso e agradeço novamente. Parabéns, Marcos, e até a próxima. E depois você minha também, tá bom? Marcos. Ok, doutor. Tchau, gente, então. Tchau, doutor. Muito obrigado. Até logo. Ai. Com menos um peso.